Muito bom dia. Estou aqui a convite do professor Alberto Sayão para fazer uma palestra para o programa de pós-graduação em Geotecnia da PUC do Rio de Janeiro. O tema que ele me pediu é a geofísica aplicada à engenharia e eu aceitei o desafio. Por que desafio? Eu gosto muito de estudar a temática geotécnica à luz dos ensaios geofísicos, entender o comportamento do solo a partir dos ensaios geofísicos é sempre uma oportunidade, um ambiente extremamente fértil para descobrir e quebrar alguns paradigmas. É um assunto que me seduz há muitos anos, só que existe um desafio novo. Que desafio é esse? Vivemos uma epidemia muito grave no planeta. E essa epidemia provocou e provoca o confinamento e limita algumas pessoas. Eu não me refiro à Covid-19. Eu me refiro a usar um único ensaio para fazer um projeto de um túnel, projeto de uma fundação, projeto de uma barragem e não representar a realidade geotécnica. Daí a importância de usarmos em caráter combinado a geofísica com os ensaios tradicionais. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Souza, sou engenheiro civil, me formei em 2007, obtive o meu título de mestre pela USP de São Carlos em 2011, sob a orientação do professor Aldo Giachetti, e atualmente eu estou em fase final de doutorado pelo ITA, sob a orientação do professor Paulo Rense e a orientação do Otávio Gandolfo, referência em geofísica e pesquisador do IPT. Além de acadêmico, eu também sou projetista e consultor geotécnico, já tive a oportunidade de trabalhar em alguns países, já tive a oportunidade também de publicar alguns artigos de geofísica aplicada em engenharia de fundações, onde apresentei em países como Portugal, Canadá, Peru, Bolívia, e isso traz uma certa possibilidade de aprendizado, o que me permite compartilhar com vocês. Formatei a palestra não só para os alunos da pós-graduação da PUC-Rio, mas também para os alunos de graduação da PUC-Rio e todos os colegas e amigos que fazem parte do grupo e canal Geotecnia Brasil. Alguns livros que eu recomendo a leitura, tem um livro que eu também não poderia deixar de falar, que é na área de geofísica marinha, do pesquisador Jones, para quem for trabalhar com obras offshore. A Geologia de Engenharia dispensa apresentações, é uma bíblia, na minha opinião, todo engenheiro e geólogo deveria ler, e tem uma publicação muito boa do professor Fernando Schneider, que também traz uma abordagem muito boa dos ensaios tradicionais geotécnicos, SPT, CPT, DMT, e eu também recomendo a leitura. É bom salientar que tudo começa e termina com os ensaios. Se eu faço um projeto de um túnel, de uma barragem, de uma contenção, de uma fundação, eu tenho toda a liberdade de escolher a metodologia. Alguns podem trabalhar com métodos empíricos ou semi-empíricos, métodos analíticos, que aí teríamos os métodos estáticos, dinâmicos, elásticos, plásticos, expansão de cavidade, métodos numéricos. Eu particularmente gosto muito dos elementos finitos, mas tem também diferenças finitas, elementos discretos, elemento de contorno, modelos experimentais, trabalho com centrífuga, a COP do Rio de Janeiro, a Universidade Fluminense, na minha opinião, são boas referências nisso, mas nada adianta termos uma boa metodologia se não tivermos parâmetros para alimentar esses modelos. Daí entra, então, a geofísica combinada com os ensaios geotécnicos. O professor Palmino é uma referência no assunto, super recomendo que todos acessem os trabalhos dele, inclusive a universidade que ele leciona, Georgia Tech, traz na grade curricular do curso de Engenharia Civil a geofísica aplicada em engenharia, e isso é muito bom, é uma quebra de paradigma, já que em muitos países, a exemplo do Brasil, normalmente, no curso de Engenharia Civil, as disciplinas ficam voltadas para mecânica dos solos, geologia de engenharia. Algumas escolas, como a USP de São Carlos, têm a mecânica das rochas,
mas é importante também a geofísica. Existem vários ensaios, existem vários métodos. O primeiro passo é entender qual problema eu quero atacar. Se for barragens, qual o melhor ensaio? E se for fundações, túneis, prospecção mineral, prospecção de petróleo, prospecção de águas subterrâneas, investigação geológica e geotécnica. Então, o primeiro ponto é entender qual problema eu quero estudar. E depois disso, é que eu vou avaliar o melhor ensaio para a minha aplicação ter aí uma assertividade. Na área do petróleo, esse levantamento foi feito de 86 para 90. O ensaio mais utilizado é a sísmica, mas nos dias atuais também eu arriscaria em dizer que a sísmica domina bastante aí esse meio. Mas se eu quero, por exemplo, avaliar outros problemas, aí cada caso é um caso e precisa ser avaliado de uma maneira muito cuidadosa. Bem, meus caros, nós temos aqui um exemplo de uma alteração do perfil previsto na fase de estudo e olha a discrepância se compararmos com o perfil obtido durante a execução da obra. É por isso que é importante fazer os ensaios geofísicos. A sondagem CPT ou a sondagem CPTU, ou CPT, é muito pontual. Então, furos de sondagem são pontuais e não podem ser representativas de toda a área estudada. A geofísica, apesar de muitas vezes ser qualitativa, permite a investigação in situ de grande volume de material e em seu estado natural. Aqui eu trago como exemplo 3 furos de sondagem. Se eu quero fazer um projeto, é importante, então, além da sondagem, fazer a geofísica, para mapear todo o volume aí. Com isso, eu vou ter não só os parâmetros de resistência do solo, mas também a espessura das camadas, toda a estratigrafia e a avaliação do topo rochoso. Certo? Um exemplo de ensaio combinado com o SPT-CPT é o downhole. Nós temos aqui, por exemplo, o penetômetro, é feito um ensaio CPT ou CPTU, todo mundo já viu na disciplina de instrumentação geotécnica. Qual é o objetivo do CPT? Obter em campo a resistência de ponta e de lateral. Se eu quiser obter a pressão, aí seria o CPTU. Feito o ensaio CPT, aí eu vou fazer a geofísica combinada. Aplica-se um golpe na superfície do terreno para gerar uma onda. Essas ondas se propagam no tempo T1 e T2, nos espaços L1 e L2, pela física, a velocidade ΔS sobre ΔT, e com isso eu obtenho um módulo de cisalhamento máximo, ou G0, parâmetro importantíssimo para fazermos projetos. Vale destacar que na natureza existem vários tipos de onda de superfície, onda de cisalhamento e onda de compressão, e aí entra a intervenção do geofísico para interpretar esses sinais, e com essas informações eu consigo fazer um projeto, ou seja, eu consegui aquisitar um volume grande de informações em campo para ter um projeto mais confiável. Na literatura já temos aí diversas correlações da velocidade de onda com NSPT, porque além de fazer o CPT sísmico, é possível fazer o SPT sísmico, e não é só uma realidade internacional. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um trabalho muito bom do professor e pesquisador Heraldo Giachetti, e a dissertação de mestrado do Rubens Pedrini mostra o ensaio SPT sísmico, que é bem interessante. O mesmo professor Heraldo orientou o Oswaldo nesse trabalho do cone sísmico, e eu também tive a oportunidade de ser orientado por ele. Aqui também algumas experiências dos Estados Unidos, Grécia, Irã, Taiwan e Turquia, correlacionando, portanto, a velocidade de onda com NSPT. Um outro ensaio muito utilizado é o cross-roll. É feito 2 furos no terreno, e aí, em um dos furos, nós descemos a fonte sísmica, que pode ser um explosivo, e no outro furo, o sensor para captar a velocidade de onda, que pode ser um geofone. E com isso, eu vou ter a velocidade de onda, que por sua vez me permite calcular o módulo de cisalhamento máximo, que é uma informação importantíssima para o projeto.
Então, a sísmica ela pode ser feita pela sísmica de reflexão, sísmica de refração. Tudo vai depender da posição do sensor e da maneira como eu vou aplicar o golpe e o material que eu estou avaliando. Então, as ondas sísmicas são geradas por uma fonte artificial, só recapitulando, pode ser uma marreta, uma queda de peso, um rifle, um explosivo. Os geofones são utilizados para a detecção do sinal sísmico, refratado em uma interface entre camadas com diferentes velocidades de onda. O tempo de chegada da onda em cada geofone é medido pelo sismógrafo. Então, se o geofone estiver em cima, o ensaio up roll, se estiver embaixo, dá o roll, a exemplo do cone sísmico. Tem um cross roll também. Com os dados obtidos em campo, eu consigo construir o gráfico do tempo versus as distâncias e, por fim, a interpretação das velocidades de onda em cada meio, certo? Eu trouxe aqui um exemplo de uma obra situada em Santo André, São Paulo. O objetivo era a construção de 2 edifícios. Então, foi feito ensaios tradicionais, o SPT, e os ensaios geofísicos, que foi o cross-roll, identificado por CH, e o dilatômetro sísmico, ou seja, nós temos o dilatômetro, que é o ensaio tradicional, e unindo com os ensaios geofísicos seria o Seismic Dilatômetro Test. Então, aqui são os resultados do ensaio do cross-roll. Existem várias maneiras de interpretar o tempo de propagação da onda, método crossover, método cross-correlation. Eu não vou entrar nesse detalhe de interpretação, existe um trabalho muito bom do Oswaldo Vitali, que mostra como interpretar as ondas e o tempo de propagação das mesmas. Aqui nós temos uma tabela resumo dos resultados do ensaio do dilatômetro sísmico. Então, foi feito de meio e meio metro, começando do 1. Para cada metro eu tenho a velocidade de onda cisalhante, e com a velocidade de onda eu consigo, então, calcular o módulo de cisalhamento máximo. O ρ, que seria a densidade do solo, nós podemos obter pelo SPT, e aí com esses 2 parâmetros é possível fazer um bom projeto. Luciano Decoux é um entusiasta de fazer projeto levando em conta os ensaios geofísicos. Ele fez uma palestra recentemente aqui em São Paulo, e aqui temos boas referências para fazer o ensaio de dilatômetro sísmico. Esse é um perfil da velocidade de onda cisalhante ao longo da profundidade, e vocês podem ver então a comparação da velocidade de onda obtida pelo ensaio cross-roll com a velocidade de onda obtida pelo dilatômetro sísmico. Nós temos então a possibilidade, com o SPT, com esses ensaios geofísicos, traçar o perfil geológico geotécnico. A fundação foi apoiada em uma camada bem resistente, e tudo foi possível por conta dessas técnicas combinadas, dos ensaios sísmicos com os ensaios tradicionais. Vocês podem ver uma vista de cima do prédio e ele construído aí. Então, a geofísica surge como opção para fazer, então, projeto de fundações. Um outro caso bem interessante que eu queria apresentar para vocês é em Extrema, construção de um galpão. Essa região tinha muitos matacões, tá? E aqui o objetivo, então, era fazer esse mapeamento geológico geotécnico com ensaios geofísicos combinado com ensaios tradicionais, visando obter parâmetros para avaliar onde está a presença dos matacões. Então, essa cidade fica no interior de Minas, tá? E antes mesmo de começar a obra, o ensaio foi feito para avaliar, então, essas informações. Nós temos várias sondagens SPT, em nenhum momento descartaremos os ensaios SPT ou CPT, tá bom? E aqui o L4 seria a posição onde faríamos o imageamento elétrico para avaliar a presença ou não dos matacões. Então, combinando os ensaios aí para traçar o perfil, é possível avaliar que há uma certa variabilidade geológica. Então, reiterando, portanto, a necessidade de fazer um ensaio geofísico. Um outro assunto de grande relevância quando se fala em geofísica aplicada a fundações é avaliar o comprimento de uma estaca ou de um tubulão. Nós não temos o projeto, e independente da estrutura, seja uma torre, um prédio, uma ponte,
Às vezes, a solução adotada, já que não temos o projeto, é fazer o reforço direto. Isso gera um custo alto. E nas minhas consultorias eu já tive a possibilidade e tenho de otimizar esses reforços usando ensaios geofísicos. Existem várias opções de ensaios. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é o ensaio paralelo sísmico. Aqui, por exemplo, é uma obra aqui em São Paulo, uma empresa de Jundiaí fez os ensaios da Orrole para descobrir o comprimento das estacas desse prédio que nós não sabemos o comprimento da fundação. Qual o objetivo? Vai construir um túnel passando próximo a essa edificação antiga, então é importante conhecer a fundação. E o ensaio feito foi o da Orrole, o que eu apresentei anteriormente, para avaliar características e propriedade do solo, e isso possibilitou, então, conhecer o que era desconhecido. A minha pesquisa de doutorado, eu falo de alguns ensaios, paralelo sísmico, magnetometria, eletromagnético. O paralelo sísmico, por exemplo, nós temos aqui um bloco de fundação, foi feito um furo, desce a sonda, aplica-se um golpe no topo do terreno, os sensores vão captar essa velocidade, e quando há uma transição de material, quando a onda se propaga, ou seja, ela deixa de se propagar no concreto para se propagar no solo, isso configura o comprimento da estaca. Tá? Nós sabemos, então, a importância da geofísica para interpretar esses sinais, interpretar o tempo de propagação da onda. Os equipamentos utilizados é a marreta, o osciloscópio, o sensor. Eu publiquei um artigo em 2015 na revista Fundações e o nosso trabalho ficou em primeiro lugar. O Paulo Rense, que é o meu orientador, assinou o artigo junto comigo, o Otávio Gandolfo, que é o meu orientador, e o Paulo Aoki, tá? E esse trabalho foi muito bom, porque foi um trabalho novo aqui no Brasil, gerou economia do projeto que fizemos, e fica essa sugestão de opção. O caso que eu trago para que vocês conheçam é uma fundação em tubulão que nós ensaiamos, mas eu já fiz esses ensaios para a fundação de estacas embutidas em rocha, estacas em solo mole, estacas metálicas, estaca raiz, e eu tenho esse banco de dados que compõe, então, a minha tese e alguns artigos que eu já publiquei. Então, a onda se propaga no concreto, vai ter uma velocidade. Quando ela muda do concreto para o solo, essa transição configura-se como o comprimento do tubulão, no caso aqui 8 metros. Com isso, foi possível salvar a fundação do reforço. É possível fazer uma modelagem numérica para fazer um comparativo do dado medido em campo com o dado modelado numericamente. E na minha pesquisa de doutorado, eu mostro a abordagem numérica, a abordagem teórica e a abordagem experimental. Tá? Já publiquei alguns artigos para diversas condições. Posso depois compartilhar para quem tiver interesse. É do conhecimento de todos que o assunto barragens ganhou destaque no Brasil, devido aos rompimentos de barragens de mineração. Isso ocasionou perdas humanas, perdas econômicas, ou melhor, socioeconômicas, e segundo o relatório de segurança de barragens emitido em 2017 pela Agência Nacional das Águas, existem mais de 24 mil barragens cadastradas pelos órgãos fiscalizadores em todo o país. Então, onde entra a geofísica? A geofísica entra como uma ferramenta para auxiliar na avaliação da integridade dessas barragens. Então, se há fluxo anômalo de água no interior do maciço de terra, a geofísica entra para avaliar isso. E os ensaios de eletroresistividade, potencial espontâneo, são boas opções. E esses mapeamentos podem ser feitos na crista da barragem, nos taludes ou nas bermas. Nós temos aí vários acidentes, e não são acidentes antigos aqui no Brasil. Existem inúmeros artigos que eu posso, inclusive, repassar para quem tiver interesse.
de geofísica aplicada a barragens. Normalmente, 2 ensaios são recomendados para esse tipo de estrutura geotécnica, que seria o ensaio de potencial espontâneo e o ensaio de eletroresistividade. Ambos estão enquadrados aí na categoria de métodos geoelétricos elétricos. Então, qual é o objetivo do ensaio potencial espontâneo, por exemplo? Detectar fluxos anômalos de água. E com isso é possível antever o problema, evitando aí um dano ambiental. Como é que funciona o ensaio potencial espontâneo? Para quem nunca viu, é um ensaio fácil, é um ensaio simples, a interpretação dele já é mais complexa, daí a necessidade de uma intervenção de um geofísico, tá? E o mais importante, tudo gira em torno da água. A água é o elemento mais importante para a realização desse ensaio. É um método de campo natural, mesmo na ausência de qualquer campo elétrico criado artificialmente, é possível medir uma diferença de potencial da ordem de dezenas a poucas centenas de milivolts entre 2 eletrodos introduzidos no terreno, e é causado por atividades eletroquímicas ou mecânicas. Vale ressaltar que existem 2 tipos de potenciais, que os mecanismos de geração do potencial espontâneo, potencial de difusão e potencial de fluxo. Potencial de fluxo se subdivide em eletrofiltração ou eletrocinese. Então, é um bom ensaio, tá? Em termos de equipamento, eu só precisaria do milivoltímetro, do par de eletrodos não polarizáveis e dos fios de conexão. Na área de inspeção de barragem, manutenção, segurança, diagnóstico, é um ensaio que certamente auxilia o engenheiro geotécnico. Eu trouxe aqui um exemplo de uma barragem reguladora em Bilis Pedra, São Paulo. Vocês podem ver ali uma ruptura. E qual é a ideia? Fazer ensaios geoelétricos para prever esses fluxos anômalos. Um outro caso foi no interior de Minas. Esse acidente aí que vocês estão vendo afetou 3 estados, deixando 600 mil pessoas sem água. Então, como é que o potencial espontâneo pode contribuir? No monitoramento contínuo de fluxos em barragem de terra, identificação de fluxos anômalos pelo corpo do barramento, ainda numa fase bastante inicial, mas possibilita que reparos sejam feitos antes que os danos ambientais se estabeleçam. Tem um artigo bem polêmico do Neil Penduk, quem tiver interesse também posso repassar. Ele traz aí um exemplo de que é possível antever uma ruptura. Ele trouxe aí aquela barragem do Fundão. Foi um artigo que ele soltou aos 4 cantos do mundo, gerou polêmica no meio, porque não existem pesquisas que reiteram isso que ele fez. Esse é o primeiro e único artigo. Vale a pena a leitura, vale a pena ter a humildade para avaliar o pensamento do autor. E fica aí como sugestão também a leitura, e se realmente o Penduk estiver certo naquilo que ele defende nesse paper, pode ser uma grande quebra de paradigma. Chegamos à etapa final da palestra, e eu queria ressaltar o seguinte: os ensaios são importantíssimos para fazer o projeto, na execução e também na verificação de desempenho, ou seja, depois da obra pronta, seja na área de barragens, seja na área de fundações, seja para uma investigação geológica geotécnica. Existem muitas outras aplicações que eu poderia falar também, demandaria uma outra palestra, e o trabalho combinado da geofísica com a geotecnia certamente trará benefícios para a obra. O engenheiro civil tem diversas opções. Para cada caso, ele precisa avaliar cuidadosamente qual ensaio ele vai utilizar, certo? É bom destacar que não existe ensaio perfeito,
por isso que é bom fazer mais de um ensaio, porque um acaba validando o outro, e é muito importante ter esse entendimento geofísico, porque pode resolver muitos problemas, obras muito específicas, por exemplo, certamente vai trazer um benefício. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Sayão, à PUC do Rio de Janeiro. Esses são os meus contatos e me coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas que surjam.